Escolha o tema do vídeo: animação, analog horror, filmes, variedades. Ok, vamos começar. Gorillaz, eles vieram pro mundo com um objetivo muito claro: ser uma banda intocável que pode cantar sobre o que quiser, no gênero que der vontade, cutucar feridas de políticos e artistas e terem a vantagem absurda de simplesmente não existirem. Olha, falar dessa banda no YouTube hoje em dia é quase sempre uma repetição do que todo mundo já tá cansado de saber. Existem muitos e muitos vídeos, a maioria sendo de ótima qualidade, alguns menores, outros bem grandes, mas não tem muito o que inovar, sabe? O que é curioso, porque Gorillaz é uma banda que nunca morre. Eles sim, sempre se reinventam, nunca caem na mesmice, afinal eles nem existem e funcionam mais como um playground. Continuam atraindo olhares de pessoas e obtendo novos fãs, porque é quase impossível bater o olho no visual único da banda e não ficar minimamente curioso. Tentar ouvir eles pela primeira vez é super desafiador e confuso, já que suas colaborações vão de MF Doom para Elton John em um piscar de olhos, ou do Robert Smith pro MC Bin Laden. Aqui tem músicas para todo mundo. Quer ouvir punk? Temos. Quer rap? É o que mais tem. Um pop mais melancólico? Tranquilo. Ah, sim. Você quer algo experimental? É pra já. Eles fazem de tudo. Trazem cantores ao redor do globo, deixam eles cantarem em suas línguas nativas mesmo. Francês, espanhol, português. É uma banda com o peito aberto pro mundo. No início do canal, eu trouxe esse vídeo, falando sobre o filme que nunca foi feito. Porém, ele despertou um desejo em mim de contar mais sobre a banda. E quer saber? Vamos falar da lore inteira desse grupo desconjuntado de malucos. Todas as fases, personagens, nuances, os acontecimentos marcantes, shows, polêmicas, demônios, sequestro, tiro, porrada, bomba, ciborgues, Hollywood, Tio D conhecendo o Davi Luiz? Espera um pouco. Eu acho que já deu pra vocês repararem que são muitos elementos e por isso um vídeo desses pode ficar confuso caso ele não seja bem preparado, bem estruturado e cuidadosamente dividido em partes. Então, eu vou tomar muita cautela para explicar bem e deixar tudo organizado. Eu sei que o início do vídeo ficou bem confuso, mas relaxa, vamos organizar isso tudo, beleza? Sem mais delongas, bora começar com o vídeo. Prólogo: a exaustão leva à genialidade. No começo, muitos enxergavam o Gorillaz apenas como uma piada, um projeto curioso e engraçado, que fazia graça com a própria indústria musical, sem demonstrar grandes reflexões sobre política ou a atualidade. Isso é uma coisa que ia mudar bastante com o tempo. A ideia surgiu de Damon Albarn e Jamie Hewlett, que naquele período atravessavam momentos difíceis em suas vidas pessoais. Damon era o vocalista de uma das maiores bandas de Britpop, o Blur, e havia terminado seu longo relacionamento com Justine Friestman, fundadora da banda Elástica. Enquanto isso, Jamie era um ilustrador e quadrinista extremamente talentoso que estava lidando com críticas pesadas após o fracasso do filme Tank Girl nos cinemas. Em 1998, os dois passaram a dividir um apartamento e acabaram gastando dias inteiros assistindo a MTV, até perceberem que, independentemente do que passava, nada parecia ter profundidade. Todos os artistas pareciam plásticos, fabricados. Eles poderiam muito bem sequer existirem. Espera, tem algo surgindo aí. Esse pensamento tá formando uma ideia na mente dos dois. A ideia de artistas virtuais, fabricados por alguém. Foi então que decidiram criar uma banda capaz de transmitir muito mais do que os artistas pop da época. Um grupo que, ao mesmo tempo, não existia de verdade e não precisava receber crédito por nada e nem mesmo críticas. Essa banda seria Gorillaz. Depois de anos de desenvolvimento, gravando músicas na Jamaica, criando inúmeras imagens promocionais e gravando vozes de atores contratados para dar vida a cada membro da banda, o Gorillaz finalmente ganhou destaque em novembro de 2000 com o seu EP de estreia, Tomorrow Comes Today, acompanhado de um videoclipe da faixa título e uma capa na revista de moda Dazed and Confused. 4 meses depois, a banda explodiu em popularidade com o lançamento do primeiro single, Clint Eastwood. Pouco tempo depois, eles participaram de um programa de rádio e fizeram sua primeira apresentação ao vivo em público no King's Cross Scala, em Londres. E aí lançaram finalmente seu álbum de estúdio icônico,
Logo, o Gorillaz começou a expandir sua presença global, se apresentando em shows internacionais e conquistando os Estados Unidos com seu álbum inovador. Os primeiros shows ao vivo do Gorillaz eram bem curiosos. Os músicos se apresentavam atrás de uma tela gigante, permitindo que atuassem à vontade, sem jamais distrair o público com sua presença física. Enquanto nos telões ficavam apresentando imagens e representações dos membros da banda. Finalmente, vamos ao que vocês tanto desejam. Vamos falar da lore. Fase 1. Celebrity Takedown. Murdoch Alphonse Nichols nasceu em 6 de 6 de 66, em Stoke-on-Trent, e foi encontrado ainda bebê na porta de casa pelo pai, Sebastian Jacob Nichols. Mas Sebastian nunca viu Murdoch como filho, ele apenas o usava, jogando o garoto em qualquer situação que pudesse render dinheiro fácil. Uma dessas situações foi o concurso de talentos local Are You a Star?, que Murdoch considerava desesperado e embaraçoso. Foi justamente isso que impulsionou ele e o incentivou a criar seu próprio nome sem depender de ninguém, alimentando a ambição que o acompanha no Gorillaz até hoje. Na escola dele, Murdoch era o palhaço da turma, sempre com cheiro de uísque e causando caos, em vez de aprender algo. Mas tudo mudou quando um valentão careca chamado Tony Chopper o provocou. Vai, faz sua piadinha de One Piece que eu tô esperando. Ele provocava Murdoch repetidamente. Murdoch finalmente rebateu com uma resposta afiada e o Chopper, zangado, quebrou o nariz dele. A primeira de muitas fraturas que o Murdoch ia acumular. Ele ganhou confiança e uma nova forma de encarar a vida. Na adolescência, Murdoch mergulhou em crimes e descobriu sua paixão por bandas como Black Sabbath, The Clash e Dio, entre outros artistas apresentados pelo seu irmão Hannibal, que chegou a quebrar o nariz do Murdoch 2 vezes para ele tocar o mesmo álbum mais de uma vez em sua vitrola. Por isso o nariz dele é todo cagado assim e ainda nem acabou. Após se formar na faculdade com apenas uma qualificação, um bacharelado internacional de antropologia antissocial, Murdoch mudou o nome do meio para Faust, como parte de um pacto com Satanás para criar a maior banda do mundo. Como parte do acordo, ele ganhou seu baixo, El Diablo, mas a maioria das bandas que ele formou fracassou miseravelmente. Ele insiste até hoje que nenhuma delas falhou por conta da sua voz, e sim, ele era o vocalista, e sim, ele cantava muito mal. Essas bandas também tinham nomes péssimos, que eu vou traduzir porque senão vocês não vão sacar a piada que envolve elas. Os nomes foram Sensações Ardentes, Mordaça do Hitler, o Selvagem Willy Wally e os Wallingtons, a Gangue do Nome Estúpido e finalmente a pior de todas, esse show foi cancelado. Eu disse que essa foi a com o pior nome porque ele era tão ruim que ninguém ia ao show, porque todo mundo achava que o show tinha sido cancelado. Com tantos fracassos, Murdoch pulava de emprego em emprego para pagar o aluguel dele, até os 31 anos, quando decidiu que precisava de um vocalista à altura para finalmente colocar sua música em um outro nível. E assim começou seu plano mestre. Enquanto isso, em outra cidade, Stuart Pott tinha uma infância comum, sem grandes acontecimentos. Ele foi bem educado, mas com algumas falhas de senso comum. Stu adorava filmes de terror como O Despertar dos Mortos, O Exorcista e O Massacre da Serra Elétrica, e curtia bandas como The Jam, Buzzcocks e, acima de tudo, The Human League. Apesar de não ter grandes ambições, ele conseguia boas notas na escola. Aos 11 anos, caiu de uma árvore e todo o cabelo do corpo caiu, crescendo novamente de uma forma azul e, sim, o cabelo dele é azul natural. Seu pai trabalhava em um parque de diversões consertando eletrônicos e trazia teclados personalizados para o Stu. Sua mãe, enfermeira, fornecia analgésicos para as frequentes enxaquecas do filho. E sim, elas vão piorar muito com o tempo. Eventualmente, Stu conseguiu um emprego em uma loja de instrumentos local, aos 19 anos. Mas sua vida estava prestes a tomar um rumo totalmente novo e muito terrível. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, em Brooklyn, nos Estados Unidos, um jovem bem educado do hip hop chamado Russell Hobbs vivia encontros nada comuns com os mortos-vivos. Tudo começou quando ele e os seus amigos foram atacados por um Humvee preto em frente a um 7-Eleven. Russell foi o único sobrevivente e percebeu que um dos atiradores era ninguém mais, ninguém menos do que a morte. Os espíritos de todos os amigos mortos entraram no Russell. Essa possessão deixou seus olhos permanentemente brancos. Além disso, lhe deu habilidades musicais incríveis, ganhando o apelido de O Rei do Ritmo.
Sem contar que um dos seus amigos mortos, o Del, se manifestava, chegando a participar futuramente de algumas músicas do Gorillaz, cantando trechos de rap. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando um demônio resolveu usar o seu corpo como hospedeiro, fazendo o Russell crescer o dobro de tamanho em uma noite e destruir os dormitórios da escola onde ele estudava. Sem se lembrar do ocorrido, ele foi expulso e entrou em coma por 4 anos, só depois do exorcismo realizado por um padre que ele acordou, mudando-se para o Brooklyn High e mergulhando de cabeça no hip hop, adquirindo conhecimentos que mudariam sua vida para sempre. Mas a aventura do Russell ainda não tinha acabado. Seus pais o enviaram para a Inglaterra para morar com o tio dele em Belsize Park. Ele conseguiu emprego em uma loja de discos e logo virou uma lenda local, conhecido pelo seu conhecimento incrível e profundo de grooves e batidas, sonhando com uma vida tranquila, sem mais caos. Mas, convenhamos, ninguém que faz parte do universo de Gorillaz tem uma vida tranquila. Entre os poucos pertences, ele trouxe consigo uma peça bem importante, a Hip Hop Machine, cheia de batidas de todos os tipos, que se tornaria futuramente um instrumento essencial para o Gorillaz. Foi então que, em 15 de agosto de 1997, talvez o encontro mais importante desse universo chegaria a acontecer. Esse encontro aconteceu da seguinte forma: Murdoch começou a executar seu plano de estrelato. Passo 1 era invadir uma loja de teclados para roubar equipamento. O passo 2... ele não pensou direito nessa parte. O passo 3 era o lucro. Ele escolheu a loja errada, Uncle Norm's Organ Emporium, onde Stu Potts estava trabalhando naquele dia. O carro de Murdoch, um Vauxhall Astra, colidiu com o rosto de Stu, deixando-o em um estado vegetativo e causando algo conhecido como bola 8 hemorrágica em seu olho direito. Estamos falando de um ifema, que nada mais é do que o acúmulo de sangue na câmara anterior dos olhos. Murdoch foi preso e condenado a 30 mil horas de serviço comunitário, 10 horas por semana cuidando do Stu imobilizado. Murdoch passou suas 10 horas de serviço comunitário com o Stu, fazendo todo tipo de besteira, dando socos, chutes, fazendo enterradas, manobras perigosas com o carro. Até que um dia tentou impressionar uma garota que estava dando donuts em um estacionamento de Nottingham. A forma que ele tentou impressionar ela foi sendo problemático novamente. Ele tentou fazer uma manobra com o seu carro, mas bateu ele, lançando o Stu pelo para-brisa. Ele voou a 110 km por hora, bateu a cara no asfalto e deslizou por meia milha. Milagrosamente ele sobreviveu, perdeu o outro olho, mas levantou-se com um visual que Murdoch descreveu como Pretty Boy. Isso convenceu ele a escolhê-lo como vocalista da sua próxima banda. When he stood up, wow, what an image. Tall, pretty, blue spiky hair. No eyeballs? No eyeballs. I knew that he had to be the frontman. Ele ganhou o apelido de 2D pelas 2 amassaduras nos olhos que os deixaram pretos. Um ano depois, Murdoch avançou em seu plano. Ele comprou um quartel-general para a banda, o Kong Studios, em uma colina de Essex, famosa por fenômenos sobrenaturais. O local já havia sido cemitério de vítimas da peste negra. Com Murdoch no baixo, 2D nos vocais e teclados e sua namorada Paula Cracker na guitarra, só faltava um baterista. Murdoch foi até a Big Rick Black's Record Shack, onde o Russell trabalhava, e o pegou para a banda à força. Mas ele acabou sendo convencido a ficar porque gostou da música. Parecia que Murdoch finalmente formava a banda dos sonhos, até que Russell flagrou Murdoch com Paula Cracker no banheiro do estúdio, traindo 2D. Russell quebrou o nariz do Murdoch 5 vezes, o deformando ainda mais. Paula se sentiu péssima com o ocorrido, até porque ela foi um pouco induzida a trair o 2D e então saiu da banda. Por algum motivo que eu não consigo entender, o 2D continuou. Isso vai virar uma coisa recorrente na história da banda, a relação abusiva entre ele e o Murdoch. Sério, a relação deles realmente é bem ruim. A busca por um guitarrista começou imediatamente, com um anúncio na NME, escrito "Fenômeno global busca guitarrista para dominação mundial", deixando claro que eles não aceitavam hippies de jeito nenhum. Logo depois, uma caixa da FedEx de 3 metros apareceu na porta do Kong. Dela saiu uma menina segurando uma Les Paul, gritando em japonês, fazendo um solo impressionante, um salto de karatê de 6 metros e se curvando e dizendo apenas uma palavra: Noodle. Apesar da barreira de língua e de não lembrar do passado, Noodle se encaixou perfeitamente na banda. Sim, temos aqui a banda mais desconjuntada da história. Eles mudaram o nome deles para Gorillaz e começaram a gravar o primeiro lançamento, Ghost Train. No dia 5 de novembro, Gorillaz fez seu primeiro show na Brown House.
e assim conseguiram um contrato com a EMI. No dia seguinte, na festa de assinatura, conheceram Damon Albarn, que se tornaria um amigo próximo da banda e uma espécie de rival do Murdoch. Após receberem o cheque, a banda equipou o Kong Studios com tudo o que precisava para gravar o álbum de estreia, o auto-intitulado Gorillaz. Depois do lançamento do álbum, a popularidade do Gorillaz só crescia, mas nem toda a atenção era positiva. Um misterioso chamado Dr. Wurzel roubou o motorhome do Murdoch, gerando uma febre online com fotos do veículo em lugares absurdos e inapropriados. Esse tal de Wurzel estava perseguindo a banda, era um stalker verdadeiro e já estava deixando o Murdoch maluco. Além disso, começaram a circular fotos da formação da banda antes da Noodle. O Gorillaz, porém, conseguiu se firmar, começando em 2002, com a apresentação no Brit Awards e uma turnê na América do Norte. A turnê começou mal e terminou bem pior. Murdoch foi preso assim que chegou nos Estados Unidos, por conta de um incidente de 15 anos atrás. Ele teve que pagar uma fiança de 500 mil para conseguir tocar no primeiro show. Receberam críticas negativas e o caos dentro do ônibus da turnê não estava ajudando. A turnê melhorou um pouquinho ao longo do tempo, mas ela chegou no limite no show que aconteceu no México. Lá foi um colapso completo. Murdoch agrediu um fã no palco, Russell desmaiou e precisou de injeções de vitaminas, alguém vomitou no palco e, por fim, várias pessoas foram esmagadas por uma enorme cabeça inflável de gorila. O show terminou imediatamente e as vítimas ficaram presas por 48 horas. A banda encerrou a turnê e se mudou para descansar e planejar um filme. Começaram a trabalhar no filme deles. Ia se chamar Celebrity Harvest, mas o roteiro mudava constantemente, tanto que a banda decidiu escrever o filme por conta própria. Depois de um mês sem progresso, 2D apresentou ideias ridículas que fizeram o Murdoch perder o controle, quase atacando ele, partindo pra cima dele com tudo, mas o Russell e a Noodle tentaram conter ele, o gigante gritando e a Noodle mordendo a mão do baixista. Murdoch se levantou, declarando o ódio dele pela banda, falando que odiava a banda que havia formado e saiu do hotel, encerrando então o Gorillaz ali mesmo. Esse foi o fim da primeira fase. Fase 2, Slow Boat to Hades. Murdoch, cansado da banda, foi pro México, onde se meteu em problemas em um bordel chamado The Chicken Joker. Ele tentava pagar garotas com cheques falsos com notas que continham o seu rosto. No Halloween, começou a sua sentença de 30 anos em La Mesa State, onde fez duas amizades, Pedro Isla Pezzo e Carlos Three-Faced Benito. Ele aprendeu magia negra também e adotou um corvo chamado Cortez. Durante a prisão, passou em um exame médico e se tornou um médico clínico geral. Em fevereiro de 2004, escapou da prisão para fazer um novo álbum, mas parou no bordel novamente no meio do caminho, voltando para a Inglaterra com seus 3 novos amigos, sim, o corvo incluso, e uma garrafa de tequila. 2D ficou em Los Angeles, fazendo amizade com Brian Setzer e entrando no Viper Room, conhecendo Britt Ekland e morando alguns meses com ela. Em novembro daquele ano, cansado da bagunça causada por Britt, ele voltou para a casa do seu pai no Reino Unido. Começou a trabalhar em um parque de diversões, desenvolveu um interesse por caminhões monstro e ganhou confiança ao perceber que seu sucesso no Gorillaz vinha por conta da sua voz e aparência. Russell permaneceu em Los Angeles, vagando pelas ruas perturbado. Ao tirar uma foto com um fã, ele viu a morte na Polaroid e presenciou o espírito do seu amigo Del deixando seu corpo. Traumatizado, ele desmaiou e foi resgatado. A pessoa que o resgatou foi Ike Turner, que o convidou para ficar na sua casa por um tempo. Russell, morando no porão, tentava criar músicas com instrumentos antigos, mas suas sessões só pioravam a sua sanidade. Ele começou a ver coisas e ouvir instrumentos na cabeça, tentando gravar essas visões que ele estava tendo. Mas ele acreditava que essas fitas estavam causando problemas no mundo e as enterrou. Depois de se reencontrar, voltou para o Reino Unido, ainda ouvindo as demos tocando na sua cabeça, como se estivessem chamando por ele. Noodle começou a ter dúvidas e visões de bases militares e ordens em seus sonhos. Sentindo que o Gorillaz era mais uma prisão do que um hobby, voou para Osaka em busca de respostas. Após quase um ano procurando no Japão, ela estava quase desistindo quando, num restaurante aberto em Tóquio, derrubou acidentalmente uma bandeja de Ocean Bacon. Essas 2 palavras mexeram muito com a cabeça dela, a deixaram impactada. A história é a seguinte. Em 1990, o governo japonês desenvolvia um projeto secreto de super soldados, recrutando 23 crianças para treinamento militar completo. Eles ensinavam todas as línguas existentes e habilidades especiais. A de Noodle era a música.
com foco principal na guitarra. Palavras código apagavam e reinstalavam suas memórias para ativar suas habilidades. Ocean Bacon era o gatilho para recuperar as memórias de Noodle. O projeto foi considerado perigoso demais e todas as evidências, incluindo as crianças, precisavam ser eliminadas. Mr. Kyuzo, treinador e guardião de Noodle, hesitou em matá-la. Ao ver o anúncio de guitarrista na NME, apagou todas as memórias dela, exceto a musical, e a enviou para Kong Studios em uma caixa de FedEx, completando o ciclo da sua história. Kyuzo até chegou a reencontrar a Noodle naquele mesmo restaurante. Ele estava trabalhando lá como um chefe. Então, explicou tudo para ela e se despediu enquanto Noodle retornava para Kong em outubro de 2003. Chegando lá, ela percebeu que a Kong Studios estava devastada e infestada por mortos-vivos no pouco tempo em que a deixaram inabitada. Ou seja, após 1 ano e meio sem a banda, tudo virou um caos. Levou 6 meses para ela limpar o prédio, com a Noodle se protegendo na sala de TV depois de tudo e assistindo horas e horas de televisão, absorvendo informações, já que pela primeira vez ela estava entendendo inglês completamente. Ela assistiu muita coisa mesmo, descobrindo que a sociedade oferecia pouco mais do que lixo. Temendo que o público fosse, na verdade, os verdadeiros zumbis em grande escala, Noodle começou a escrever um novo álbum, formando o próximo grande lançamento da banda, Demon Days. Ela chamou seus 3 ex-companheiros, que chegaram em 3 de março de 2004, para gravar suas partes, já com o álbum completo. Com Demon Days e o novo produtor Danger Mouse, a banda trouxe vários artistas para colaborar, algo que haverá uma espécie de marca dos seus próximos álbuns. Kong Studios reabriu em dezembro, enquanto isso, a banda preparava para lançar o seu single mais icônico, Feel Good Inc., que acabou explodindo nas paradas. Isso seguido pelo lançamento do álbum. A turnê começou em 6 de junho, no aniversário do Murdoch, mas complicações começaram a surgir com as viagens longas e ataques de snipers misteriosos e desconhecidos. Levantaram uma lista de suspeitos que incluíam Paula Cracker, a ex do 2D. A situação tomou uma proporção caótica bem rapidamente, até que Murdoch pediu para o novo gerente artístico da banda, Jimmy Manson, para organizar tudo. Ele conseguiu trazer a turnê de volta calma. Após gravarem outro videoclipe caótico, a banda voltou para o Reino Unido exausta e com shows conflitantes na sua agenda. O vídeo mais complicado deles estava prestes a ser gravado. Jimmy Manson, que havia sido contratado há pouquíssimo tempo como agente artístico do Gorillaz para reorganizar a turnê deles, tornou-se chefe da gravadora da banda nos Estados Unidos. Com a ajuda dos seus colegas de prisão, Murdoch começou a desconfiar um pouco daquele cara e fez uma pesquisa a respeito dele. O que ele descobriu era que Manson já havia sido preso na mesma cela dos seus ex-colegas em 99. Naquela época, ele discutia planos de matar várias bandas após sair, já que originalmente tinha tentado ser o guitarrista do Gorillaz antes da Noodle ser escolhida. Manson se aproximou do grupo em 2002, em Los Angeles, ficando bem próximo de Murdoch. Mas na verdade, era ele quem estava por trás das tentativas de assassinato na última turnê. Isso explica o porquê todas essas tentativas de assassinato simplesmente se interromperam assim que ele assumiu o controle da turnê. Ele queria matar o Gorillaz o tempo todo. Manson acreditava que matar a banda no seu auge ia aumentar ainda mais as vendas do álbum e seus lucros. Murdoch usou isso ao seu favor. Ele fez uma falsa proposta para Manson. Ele disse que o ajudaria. Eles poderiam eliminar o restante da banda juntos durante a gravação do próximo videoclipe, fingindo um acidente. E assim começariam uma nova banda juntos. Manson não resistiu à proposta. Assim, o vídeo de El Mañana entrou em produção. Foi insistido por parte do Murdoch que Noodle usaria paraquedas e os helicópteros no vídeo estariam carregados com balas falsas. Mesmo que o resto da banda não conseguisse entender o plano do Murdoch para aquele vídeo, acabaram colaborando e foram gravar mesmo assim. No alto de uma cidade flutuante, em 7 de março de 2006, foi então que ocorreu a gravação do vídeo. Murdoch exigia que também fosse gravado em uma única tomada. Ele tinha instruído secretamente o Jimmy a se esconder em um farol que ficava na ilha flutuante, e de lá ele ia atirar na Noodle durante o tiroteio falso dos helicópteros, escapando depois pela fumaça. No entanto, Murdoch havia traído Manson. Ele prendeu o cara lá sem armas no esconderijo e sem qualquer chance de escapar, deixando ele para morrer assim que a ilha flutuante começasse a desabar em direção a um abismo sem fim. Enquanto isso, Noodle pousava de paraquedas em segurança. Esse era o plano do Murdoch o tempo todo.
Mas, após a gravação, ninguém conseguia localizar a Noodle em lugar nenhum, mas o Murdoch agia normalmente, insistindo que o vídeo fosse editado e lançado. Depois de alguns shows, Kong Studios começou a se deteriorar, como se tivesse algo misterioso acontecendo. Eles começaram a acreditar que a ausência da Noodle estava causando tudo aquilo. Noodle havia declarado antes do vídeo que sentia vontade de se afastar da mídia depois da gravação daquele último videoclipe. Pouco depois, 2D e Russell deixaram Kong, seguindo caminhos separados, e o Murdoch fazendo o mesmo. Mais tarde, em 26 de outubro, sem que eles soubessem, o rádio do porão da Kong Studios começou a transmitir um sinal de socorro distorcido de Noodle, pedindo ajuda e chamando seus companheiros de banda. Fase 3. Escape to Plastic Beach. Depois do fim da banda, em 2006, Murdoch mergulhou em 3 anos de pura autodestruição. Quando o dinheiro dele acabou, ele seguiu pelo caminho óbvio, totalmente tortuoso. Negócios sujos. Passou a vender armas defeituosas para criminosos do mundo inteiro. Até que cruzou de novo com os Black Clouds, um grupo de piratas que ele trapaceou no passado. Por falar neles, foram eles que trocaram os helicópteros falsos do clipe El Mañana por helicópteros com balas verdadeiras. Isso não era um plano de Jimmy Manson. Eles realmente queriam acabar com a banda e principalmente com o Murdoch. Em 2008, Murdoch voltou ao abandonado Kong Studios, incendiou tudo por dinheiro do seguro e botou a culpa em adolescentes aleatórios. Assim que ele pegou o dinheiro, partiu em direção ao seu plano mais ambicioso, construir o Plastic Beach. Plastic Beach nada mais era do que uma ilha artificial feita de lixo no meio do nada. Lá, ele ergueu sua mansão e começou a montar um novo álbum, criando até mesmo uma substituta na guitarra, a Cyborg Noodle, uma clone robótica feita a partir do DNA da verdadeira Noodle. Esse DNA foi coletado dos destroços do último clipe. Depois, ele sequestrou o 2D em Beirute, levando ele à força para a ilha. Manteve ele lá preso em um quarto submerso, aterrorizado por uma baleia, já que o 2D tinha fobia do oceano e, consequentemente, de tudo que vivia nele. Na divulgação, Murdoch virou apresentador de uma rádio pirata. Logo, o videoclipe de Stylo saiu, com direito à perseguição de um carro por Bruce Willis e a aparição de uma entidade sombria extremamente misteriosa chamada de The Boogeyman. O The Boogeyman era um ser maligno com quem Murdoch já tinha feito pactos anteriormente. Caso não tenha ficado óbvio ainda, mas eu acho que todo mundo já pescou isso, o Murdoch é responsável por tipo 90% da lore do Gorillaz, porque ele simplesmente é um pau no cu. Ele sai fazendo o que ele quer, só pensando nele, e isso acaba afetando todo mundo. A jornada continuou embaixo da água, reunindo colaboradores no novo disco, rumo ao Plastic Beach. Mas o Boogeyman sempre estava à espreita, ele estava esperando para atacar o Murdoch. Enquanto isso, o Russell enfrentava seus próprios demônios. Ele acabou se jogando no oceano, tentando escapar das vozes na sua cabeça. E de forma bizarra, foi crescendo até virar um gigante. Com a volta dos shows, o Damon Albarn assumiu os palcos, substituindo o Gorillaz durante as apresentações. Mas Murdoch começou a perder espaço, sendo barrado em festivais por falta de visto ou passaporte. Damon recebia os aplausos e Murdoch, consumido pelo ego, pensava até em matar os intrusos. Enquanto isso, a Noodle reapareceu em alto mar, sendo atacada mais uma vez por caças piratas. Ela tentou revidar, mas acabou abandonando o navio em um bote salva-vidas. Foi então que, misteriosamente, um Russell gigante surgiu das águas. Só pra explicar, ele ficou grande desse jeito por conta de radiação do oceano e de um banquete de camarões no caminho. Mas não foi a primeira vez que ele ficou gigante desse jeito, porque quando ele havia sido possuído na fase 1 por um demônio, ele também passou por uma situação bem parecida. Enquanto essa reunião entre os dois acontecia, o Gorillaz lançou um novo álbum, The Fall. Esse álbum foi gravado inteiramente pelo 2D durante a turnê. É um dos álbuns mais fracos deles, porque ele é totalmente experimental e bem mais tranquilo. Noodle e Russell partiram juntos para o Plastic Beach, mas seus motivos nunca foram exatamente explicados. Mas essa calmaria toda não ia durar muito tempo, porque o Boogeyman convocou os Black Clouds para atacarem o Plastic Beach. Eles ficaram sabendo da localização do lugar por conta da transmissão de rádio pirata do Murdoch. Enquanto isso, Cyborg Noodle organizava uma investida armada contra os colaboradores que estavam do lado do Boogeyman. Murdoch tentou enfrentar o Boogeyman cara a cara,
No meio disso tudo, 2D estava apavorado lá embaixo no seu quarto submerso. Ele ficou ainda mais apavorado quando uma baleia colossal chamada Massive Dick, sim, esse é o nome dela, tentou devorar ele, o engolindo por completo. De repente, uma mão gigantesca arrancou a baleia do mar e a lançou contra os jatos piratas que estavam atacando. Essa mão era de Russell. De dentro da sua boca, Noodle surgiu, com um olhar roxo, capaz de matar qualquer um. Parecia que finalmente estávamos tendo uma reunião triunfal entre a banda original, mas tudo logo virou um pesadelo. O Boogeyman era incansável, continuava trazendo reforços para varrer o Plastic Beach do mapa. Explosões, tiros, caos absoluto, a ilha se despedaçava diante deles. Nesse cenário de guerra, ficou claro que não tinha muito mais o que fazer. A única escolha era abandonar tudo e correr pela sobrevivência. Novamente, eles estavam se separando. Atenção! A parte a seguir não é canônica. A fase 3 quase que foi o fim de tudo. Ela teve início em 2010 e terminou em 2012, e depois disso a banda era incerta de continuar ou não, só foram retornar em 2017, com a fase 4, mas antes disso, o final que eu vou citar agora era canônico, embora hoje em dia ele tenha sido descartado. Contra todas as possibilidades, os gorilas continuaram resistindo ao Boogeyman, usando um Murdoch falso como isca. Mas, quando tudo parecia perdido, um salvador misterioso apareceu, um ser chamado de Evangelist. Ele era considerado o oposto do Boogeyman, a personificação do bem. Ele acabou varrendo todos os inimigos da Plastic Beach. O Boogeyman não foi a única vítima. Cyborg Noodle também foi destruída após entrar em pane e tentar matar Murdoch. Quem derrotou ela foi a própria Noodle original. Com a poeira da batalha baixando, ficou claro que viver em um amontoado de lixo no meio do oceano não era exatamente confortável. A banda se mudou então para Londres, encontrando um novo lar em 212 Wilby Street. A vida começou a se normalizar. Murdoch continuou com sua rádio pirata. Ele operava num armário sob a escada. E a banda comemorou 10 anos de carreira e ainda lançou um single final em parceria com a Converse. Tudo parecia tranquilo, até que, numa manhã, 2D recebeu uma carta de notificação de despejo, deixando o destino da banda completamente incerto. Sim, esse era o fim original da fase 3, mas agora ele não é canônico. A fase 3 termina com todos eles correndo e se dispersando mais uma vez da Plastic Beach. Vamos agora então para a parte 4. Fase 4. We Are Still Humans. Murdoch se escondeu num mini submarino, tendo a Cyborg Noodle como piloto. Mas um dia ele abriu a escotilha para se aliviar e deu de cara com um navio da gravadora do Gorillaz. O navio era chamado de Battleship Ringo e estava prontinho para levar ele para uma prisão lá em Londres. Sim, o Murdoch é preso quase toda a fase, então se acostumem porque isso aqui é rotina para ele e a gente ainda nem terminou. Dessa vez, ele passou 3 anos preso até que recebeu uma proposta: gravar um novo álbum do Gorillaz para salvar a indústria musical. Enquanto isso, o 2D ainda estava preso dentro da baleia. Ela acabou morrendo com o gosto repulsivo dele e encalhou em uma ilha. 2D ficou sobrevivendo à base da gordura da própria baleia até que ele descobriu um dia que ele estava em Guadalupe, a pouquíssimos minutos de uma festa de praia. Ele ficou por lá mesmo, até participou de um concurso de camiseta molhada e ficou em 3º lugar. Trabalhou por um tempo trançando pulseirinhas, mas logo foi demitido e voltou para casa. No aeroporto, ele foi recebido por um cartaz que dizia "babaca". Logo de cara, ele já sabia quem era. O ataque também fez o Russell fugir, carregando a Noodle na boca. Ele acabou no Japão e foi atingido por arpões que fizeram ele desmaiar, acordando na Coreia do Norte. Lá, ele foi exibido por um bom tempo como um tipo de monstro, até que, eventualmente, encolheu por falta de comida. O governo da Coreia do Norte alegou vitória sobre o monstro e devolveram ele para a Inglaterra, onde ele passou a dormir no sofá de um amigo, até que o Murdoch apareceu para convocá-lo de volta. Já a Noodle foi resgatada por uma mergulhadora de pérolas, tornou-se sua aprendiz, mas um dia acabou libertando acidentalmente um demônio chamado Mazu. Ela caçou essa criatura até Tóquio, mas chegou um pouco tarde demais porque aquele demônio já havia virado um chefão do crime. Só que, disfarçada de geisha, ela conseguiu se infiltrar e decapitar ele. Depois, ela fugiu dentro de uma caixa de FedEx que enviou direto para o endereço do Murdoch. A história se repetiu e pela primeira vez em quase uma década, os 4 membros estavam juntos novamente. O grupo se instalou numa casa mal assombrada em Detroit, chamada de Spirit House,
e dali partiram para entrevistas e uma turnê do álbum Humans. Eles faziam a turnê dirigindo o estúdio móvel Kong Solar Studios. Até que, durante as filmagens do videoclipe da faixa Strobe Light, Murdoch conheceu um fã misterioso. Uma selfie depois, descobriu-se uma coisa. O homem era na verdade um chefão do crime, conhecido como El Mierda. Ele incriminou Murdoch por tráfico, levando ele direto para outra prisão. Meu Deus do céu, alguém ajuda esse homem. E isso nos leva até a fase 5. Fase 5. No More Unicorns Anymore. Com Murdoch fora da cena, 2D viu a chance de finalmente brilhar, mas junto disso veio um ego inflado, deixando ele muito mais arrogante do que sequer fora. A banda trouxe um novo baixista para os shows, um amigo pessoal do Murdoch, Ace. E sim, esse Ace aqui é o mesmo das meninas superpoderosas. 2D no comando aproveitou totalmente a situação e, junto com a banda, produziu o The Now Now, algo que deixou o Murdoch muito pistola, já que ele estava preso e não aprovava isso nem um pouco. Mas diga-se de passagem, eu prefiro o baixo do Ace, ele é muito mais groovy do que o baixo do Murdoch, mas isso sou só eu. Enquanto isso, na prisão, Murdoch começava a planejar sua fuga. Com o apoio dos seus seguidores online, ele começou a levantar uma hashtag que era Free Murdoch. Ele também começou a investigar o El Mierda, subindo na hierarquia da prisão ao enfrentar um cara bem maior. O maior que ele conseguiu encontrar. O nome dele era Big Balls McGuinness. Segundo Murdoch, ele venceu a luta com um chute giratório, mas, na verdade, ele levou um único soco e caiu. Mesmo assim, ele ganhou o respeito da galera na prisão. Murdoch descobriu que um associado do El Mierda, Vlad, o Inalador, estava na prisão. Vlad tinha tatuado na nuca o esconderijo do seu chefe, então Murdoch pediu aos seus fãs para se passarem pela noiva do Vlad online, a Millie, a fim de conseguir uma foto da tatuagem e descobrir o paradeiro do mestre dele. Segundo a foto, ele estava na Patagônia. Enquanto isso, Noodle percebeu que o comportamento repentino do 2D estava bem esquisito. Ela viu nos planos do Murdoch a linha riscada. Mierda, colhedor de almas, e começou a suspeitar que Mierda não só tinha incriminado Murdoch, como também estava envolvido em uma espécie de possessão com o 2D, o que ia explicar essa mudança de personalidade. Achando que Murdoch sabia de algo sobre o Mierda, que poderia estar afetando a banda, a Noodle se ofereceu para ir até a Patagônia caçar o cara. Isso era pelo bem do vocalista. No meio de agosto de 2018, Noodle chegou à Patagônia com todo o equipamento necessário. Sua espada samurai, luvas da Hello Kitty, uma foto de Katsu para se aquecer e tava tudo certo. No caminho, foi guiada por uma gangue de gatos andinos até o suposto esconderijo do Mierda. Ainda na prisão, o Murdoch estava bem impaciente. A hashtag que ele levantou não estava funcionando de nada, então ele decidiu escapar pelos esgotos. Com a ajuda de seus fãs, ele conseguiu um PDF que estava no celular de um dos guardas. Murdoch foi se guiando pelo esgoto e abriu um portão, mas o esgoto começou a encher e ele se viu diante de outra parede, quase se afogando em fezes. Enquanto isso, Noodle chegou ao esconderijo do Mierda, só para descobrir que as coordenadas, na verdade, a levaram até um spa. Para seu espanto, Mierda, na verdade, era um homem milionário de milhões de anos, aposentado do crime há muito tempo. Confusa, a Noodle ligou para a prisão para perguntar sobre o Murdoch e descobriu que ele tinha sido liberado justamente no dia que ele tentou fugir e que sua prisão, na verdade, havia sido por conta de multas de estacionamento que ele se recusava a pagar. O homem que vimos na gravação do clipe de Strobe Light era apenas um vendedor de couro chamado Juan, e toda a história do El Mierda havia sido inventada pelo Murdoch como uma estratégia de marketing. À beira da morte, Murdoch teve uma visão. Ele apagou e acordou num estacionamento, coberto de merda da cabeça aos pés. Para ele, era um sinal. Era hora de se redimir, começando pela mulher que ele acreditava que tinha mandado direto para a morte, Noodle. Depois de tomar um banho, Murdoch voou para a Argentina e comprou um iaque. Ele batizou o animal de Madonna. Então Murdoch começou sua nova jornada para encontrar a Noodle. Em poucos dias, Noodle conversou com o Mierda, descobrindo que ele havia usado seus poderes para o mal no passado, mas agora só os usava para cura espiritual. Isso provava que a mudança do 2D era só ele sendo um babaca mesmo. Pouco depois, Noodle ficou chocada ao ver o Iaque se aproximando na neve, com o Murdoch do lado dele. Ele foi colocado numa fonte termal para descongelar, passando alguns dias no spa com a Noodle antes deles voltarem para casa, levando a Madonna como um novo pet para o 2D. Murdoch começou a escrever um manifesto de mudanças em sua vida, enquanto Gorillaz se preparava para uma etapa final, a última turnê. Agora Murdoch estava de volta à banda e Ace foi embora para escrever suas memórias. Fase 6. Wish You Were Here.
Essa tem uma lore super básica. O grupo decidiu viajar e a Noodle foi visitar o lago Urmia para apreciar a paisagem. 2D voltou para Beirute, Murdoch foi curtir a balada em Ibiza e o Russell voou para o México para produzir seu próprio molho de pimenta. Depois, eles se reuniram novamente, voltaram para a música, dessa vez criando um novo Kong Studios em Londres, com um portal no porão que podia levar eles para onde eles quisessem para que pudessem liberar sua criatividade. A máquina estava pronta para funcionar e foi apresentada ao mundo. Eu falo do álbum Song Machine, que por sinal não entendo porque tem gente que não gosta, esse álbum é facilmente um dos melhores deles. O surto do Covid-19 deixou a banda confinada, mantendo contato com os fãs somente online. Durante tudo isso, o Murdoch tentou construir o seu próprio portal improvisado só pra ele. Embora ninguém pudesse visitar a Kong, eles não estavam sozinhos. Assim como no antigo estúdio, o novo quartel-general da banda também era assombrado por um espírito misterioso, conhecido como o Fantasma Rosa. Ele saiu do esconderijo durante o lockdown do Covid, levando Murdoch a tentar capturá-lo de toda forma possível. Enquanto isso, a banda continuava a viajar por qualquer meio disponível, inclusive pilotaram sua nova espaçonave para a Lua. Eles usaram também o portal deles para viajarem para uma rua deserta onde Noodle pilotava o novo carro da banda, Pagan. Porém, ao entrarem em um outro portal, foram levados misteriosamente para Plastic Beach. Ao chegarem lá, foram recebidos por um cenário realmente decadente. Cyborg Noodle ainda estava no submarino que Murdoch usou para fugir, mas ela estava totalmente largada. Cercada por destroços de batalha, e de repente, uma enorme criatura marinha começou a explodir toda a ilha com seus olhos laser. As explosões também sacudiram o submarino da Cyborg Noodle, fazendo ele afundar num abismo profundo, ainda com ela dentro. Nos últimos momentos antes da ilha ser completamente submersa, um portal se abriu, permitindo que a banda escapasse de volta para casa. Murdoch quase que foi deixado para trás, o que seria justo devido ao histórico dele, mas 2D ainda mostrou compaixão e estendeu a mão para ele. Fase 7, The Static Channel. Após a pandemia e uma viagem de carro caótica, o gorila se muda para uma nova casa acima de Silver Lake. Murdoch afirma ter testemunhado uma profecia que o designa como líder do seu próprio culto. Ele convence a banda a criar o último culto, que ele diz que vai ser bom porque tem a função de tornar o mundo melhor. Cada membro da banda, um pouco hesitante, assume um papel específico. Murdoch como o grande líder, Russell como o buscador da verdade, Noodle como a erudita e 2D como o escolhido. Eles começam a espalhar sermões para seus seguidores e tentam impressionar os vizinhos, comprando um obelisco e o pintando de rosa, mas os vizinhos não dão a mínima para isso. Russell, enquanto isso, tem sua própria visão e começa a ficar maluco. Ele acredita que no ano novo, um evento vai ocorrer no letreiro de Hollywood, chamado de A Ruptura, abrindo uma passagem para outra dimensão. Ele passa a tentar encontrar pistas secretas para a Terra Prometida que ele acredita que estão escondidas no sinal da televisão. E a Noodle começa a não se sentir de boa com essa ideia, afinal só tem um maluco cercando ela. Ela também não curte nada quando o Murdoch dá uma de Belle Delphine e começa a vender sua própria essência de banho. Certa noite, 2D descobre que os vizinhos possuem seu próprio culto, chamado de O Culto Eterno. Ele descobriu isso depois de fazer uma visita a eles. É liderado pela alta sacerdotisa, Moonflower. Enquanto isso, Noodle descobre que a vizinha deles, a líder do culto eterno, a Moonflower, se parece muito com uma antiga atriz e investidora de Hollywood, Lady Hollowdown. Russell também percebe ao mesmo tempo que o culto eterno é na verdade formado por imortais que mantêm a juventude através de sacrifícios que acontecem a cada 25 anos. Quando o culto captura 2D para sacrificá-lo a um demônio, Murdoch, Noodle e Russell tentam salvá-lo. Durante uma luta, uma garrafa da essência do Murdoch cai no poço e destrói o demônio de tão podre que ele era, destruindo o culto quase que por completo. Afinal, aparentemente, a força deles vinha desse demônio. Lady Hollowdown morre pouco depois, apodrecendo. Com o culto eliminado, Noodle contempla destruir o letreiro de Hollywood, um símbolo de poder oculto, mas decide buscar outra forma de melhorar o mundo. Russell se isola no deserto da Califórnia para encontrar paz longe da sociedade moderna, enquanto 2D faz as pazes simbolicamente com o demônio que a banda matou, indo visitar ele para ter certeza de que realmente se foi e tocando uma música para ele. O último culto é oficialmente desfeito, e a banda foge logo depois para Mumbai com passaportes falsos para se esconder. Fase 8, The Mountain. Essa fase acabou de começar, então basicamente temos zero lore sobre ele, pouquíssima informação, exceto que eles retornaram para o Kong Studios original depois de reformarem o local.
No dia 11 de setembro, o álbum de estúdio The Mountain foi anunciado, junto com o single The Happy Dictator. O que sabemos até agora é que ele vai ter uma estética visual e sonora bem inspirada na Índia, já que no fim da última fase eles foram para Mumbai, e essa foi a lore do Gorillaz completa. Ainda assim, ela é tão complexa, mas tão complexa e cheia de elementos que eu deixei de citar muita coisa. Se eu fosse citar tudo, cada mínimo detalhe, coisas que nem importam tanto, eu ia ficar aqui por umas 2 horas, talvez até mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo porque, sinceramente, ele deu um baita trabalho. Eu sou o Zut e esse foi o vídeo de hoje. Caso tenham gostado, deixem o seu like. Se ainda não forem inscritos, se inscrevam para me ajudar e até a próxima. A gente se vê.